A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, louvado seja Deus por esse dia que se chama hoje. Vamos continuar aqui o estudo do livro de Ezequiel. Hoje o capítulo é o de número 36. Que maravilha! 38 versículos. Tem um título aqui que fala assim, profecia feita aos montes de Israel. Vamos estar lendo aqui 5 de 10 versículos, E aqui entendendo que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Louvado seja Deus, Aqui o versículo 1 fala assim, Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e diz-lhe, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que diz o inimigo contra os outros, bem feito, e também os, aleluia, atentos, lugares altos, são de nossa herança. Portanto, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus, visto que vos assolaram e procuraram, aleluia, abocar-vos de todos os vossos lados, para que fosseis possessão do resto das nações, e andais arrastados por lábios paroleiros e pela infâmia do povo. Portanto, ouvi ao monte de Israel e a palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor Deus, vós, ó montes, e aos outeiros, às correntes e aos valos, aos lugares desertos, e os desassolados, e as cidades desamparadas, que se tornaram em, aleluia, rapina e escárnio, para o resto das nações circunvizinhas. Versículo 5. Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente no fogo do meu zelo, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom, que se apropriam da minha terra, com alegria e todo o coração com menosprezo da alma, para despovoá-la e saqueá-la. Meus irmãos, algo muito sério aqui que nós vimos e acontece nos dias de hoje. Aqui as nações vizinhas de Israel, quando, irmãos, na história, elas viam Israel servindo a Deus, buscando de verdade, querendo. Uma diferença muito grande, irmãos. Quem quer buscar, quem quer ouvir, quem quer ser corrigido para aprender e quem não quer. Israel, irmãos, vivia nessa balança, nesse altos e baixos. A gente sabe, irmãos, que nessa época aqui de Ezequiel, não existia internet, celular, não existia computador, televisão, irmãos, era mais conversa, mais diálogo. Irmãos, há histórias, mesmo sendo uma nação contrária, não a nação de Israel, contrário do que eu falo, queria ver a destruição de Israel, contava-se as histórias de antigos, irmãos, e mesmo na boca das nações, elas sabiam que o Deus de Israel é poderoso. O Deus de Israel operou sinais, prodígios em toda a parte, principalmente ali no Egito, irmãos, que a gente sabe das pragas ali. Então, as nações também sabiam, irmãos, quando Israel estava na desobediência, Deus tratava com eles. Então as nações queriam aproveitar esse momento para fazer uma destruição na terra de Israel. Irmão, assim se a gente trazendo para os dias de hoje, quando nós, começando por mim, queremos dar brecha, legalidade, para que o inimigo entre. O inimigo não tem amor, irmão. O inimigo não tem compaixão, o inimigo não tem misericórdia, ele quer ver a destruição por completo. Não fomos ainda, irmãos, consumidos, porque Deus é misericordioso para com a nossa alma, com a nossa vida, aleluia. Só que Deus, irmãos, é justo, ele é justo juiz. Vamos continuar aqui, versículo 6, glória. Portanto, profetiza contra a terra de Israel e diz aos montes, aos outeiros e às correntes e aos vales, assim diz o Senhor Deus, eis que falei do meu zelo e do meu furor
porque levaste sobre vós o opróbrio das nações. Versículo 7. Irmão, vamos ler até o 15, que está no assunto, tá? Aleluia. Portanto, assim diz o Senhor Deus, levantando eu a minha mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmo. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis as vossas ramos e dareis os vossos frutos para o meu povo de Israel, ao qual até prestes a vir. Porque, aleluia, eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para que vós outros, e sereis lavrado e semeados, multiplicarei homens sobre vós e toda a casa de Israel. Sim, todas as cidades estão, aleluia, habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens, animais sobre vós, eles se multiplicarão, serão, aleluia, fecundos. Falou-ei habitar-vos como dantes, e vós tratarei melhor do que outrora. Subireis, sabereis que eu sou o Senhor. Farei andar sobre vós, homens, o meu povo, e terei, eles possuirão, sereis herança, e jamais se desfilhareis. Assim diz o Senhor Deus, visto que dizem que és terra que devoras os homens, e terra que desfilha o seu povo. 14. Por isso tu não devorarás mais homens, nem desfilharás mais o povo, diz o Senhor Deus. Não te permitirei jamais que ouça a ignomia dos gentios, não mais levarás sobre ti o teu povo, diz o Senhor Deus. Irmãos, Deus ele castiga, Deus ele repreende, Deus ele avisa, Deus ele trata, Deus ele aperta, Deus ele coloca o povo numa situação contrária. Aqui fala de exílio, aqui fala de vergonha, aqui fala de ignomia, aqui fala deles aprender, irmãos, na prova que eles procuraram, que eles quiseram, por não obedecer, não ouvir a voz do Senhor. Irmãos, aqui a Bíblia fala, Deus os coloca por repreensão para ganhá-los, irmãos. A repreensão de Deus, que Deus vem e trata conosco, é para nos ganhar, irmão. Deus não quer perder a nossa alma para o diabo, irmão. Não é pessoas que saem de um ministério que cristão vão para o outro, não é isso, irmão. Está servindo a Deus lá, está debaixo de uma liderança, glória a Deus, aleluia, é perder para o diabo. Irmão, Deus permite vir aquela situação difícil para nos ensinar, para a gente acordar, irmãos, e lembrar do Deus que é poderoso, que é amor, que é perdoador, que é ajudador, que estende a mão. Irmão, Deus faz isso, irmão. Só que ele também promete que depois da prova, depois do puxão de orelha, depois que ele repreende e ama, ele abençoa, ele muda o quadro, ele prospera, ele frutifica, ele multiplica, ele abre as comportas do céu para a nossa vida, irmão. E é assim que Deus faz, mas o povo não quer obedecer. Isso era na época de Ezequiel, não é diferente de hoje, irmãos. Acontece isso muito. Do 15, do 16 aqui em diante, irmãos, fala um outro título aqui, ó. Isso até a gente chegar, né, para a glória de Deus aqui, irmãos. No versículo 38 fala restauração de Israel. A gente vai aqui tentar dividir em duas partes, irmãos, para a gente entender aqui essa palavra aqui. Quando fala Israel, irmãos, restauração, fala para mim hoje, para você, porque segundo a palavra do Senhor em Romanos, nós hoje somos o Israel de Deus, aleluia. O versículo 15 fala assim, ó, o 16, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o caminho perante mim, imundícia, imundos. Assim era o povo, irmãos. 18, eu li o 16 e 17. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa
do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. 19. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos. Eu julguei. 20. Enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor. Porém, tiveram de sair da terra deles. Então, os irmãos viram que tudo isso estava acontecendo por desobediência. Versículo 21. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. 23. Vindicarei a santidade do meu grande, aleluia, do meu grande nome, que fui profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindificar a minha santidade perante eles. 24. Tomar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. 25. Estes, então, aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todos os vossos imundícias, e todos os vossos ídolos vos purificarei. Então os irmãos veem aqui, irmãos, que Deus, na sua palavra, que não volta vazia, ele fala, se a gente permanecer infiel, a gente, irmãos, começando por mim aqui, ó, nós, ele permanece fiel. Deus aqui estava honrando o seu grande nome. Deus aqui ia tratar, ia curar, ia replantar, ia mudar, ia fazer a história ser mudada por causa do seu grande nome. O povo que se dizia povo de Deus, que se aplica aos dias de hoje, irmãos, podem profanar, podem escandalizar, podem falar mal, podem com as suas ações agir errado, não ter compromisso com a palavra, mas Deus vai levantar, irmão, um remanescente que seja pouco fiel, não é perfeito, irmão, estamos no caminho da perfeição, para honrar o nome dele, para falar do nome dele, para pregar o nome dele, para honrá-lo. E aí Jesus fala assim, aquele que me honra, eu e meu Pai faremos morada nele. Oh, louvado seja Deus. 26. Glória a Deus, aleluia. Dai-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos, e observareis. Habitareis na terra que eu dei aos vossos pais. Vos serei meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo, e multiplicarei, e não trarei a fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores, e novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Deus estava trazendo uma palavra de renovo. Primeiro ele fala, eu vou purificar as suas imundícias e as suas escolhas pelos demônios, que era escondido atrás dos ídolos ali. Irmãos, Deus fala hoje, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Deus promete multiplicação, bênção, vitória, cura, mas a ação de arrependimento e abandono de pecado é nossa, é sua, é minha, é nossa. 26 em diante, perdão, irmãos, 31 em diante, oh glória a Deus, aleluia. Então vos lembrareis das vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo dos vossos mesmos por causa das vossas
iniquidades, dos vossos, aleluia, abominações. Não é por amor de vós. Fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. 33. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu purificar todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas e as cidades, e sejam edificadas os lugares desertos. Lavrar-vos a terra deserta, em vez de ser desolada, os olhos de todos os que passavam, dir-se-á, e esta terra desviada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas, em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Irmão, por que ficou desolada e desabitada? Porque o casal que estava no Éden, irmãos, desobedeceu. O casal que estava no Éden não obedeceu. Irmão, se nós fizermos igual que o casal, tanto o Adão como a Eva, irmãos, a gente vai ficar desolado, desabitado. O lugar que era para a gente habitar, que era o lugar da bênção, o lugar da vitória. O Éden, irmãos, era o lugar de vitória, irmãos, o lugar de bênção, era o paraíso ali. E eles preferiram desobedecer, não atender a voz do Criador dos céus e da terra, a voz do adversário. Irmãos, nos dias de hoje é assim. O lugar da vitória, irmãos, hoje é onde você está. É um pedacinho do céu. É onde você crê, você obedece, você atende, você determina, você louva, você entra com ação de graça diante do Senhor. Ali vai ser o lugar que você habitar. Vai ser o lugar da vitória. Mas se nós, irmão, todos nós, corpo de Cristo, desobedecermos ao Senhor, o lugar da bênção, irmão, que é para nós desfrutar da vitória, vai ficar desolado. Isso é muito sério, igreja. Vamos terminar aqui agora, os últimos 3 versículos, né? Que fala assim, ó. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, Senhor, reedificarei as cidades destruídas e plantei o que estava desolado. Eu, Senhor, o disse e eu farei. 37. Assim diz o Senhor Deus, ainda isto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu, homem, como rebanho. 38, a gente encerra hoje o capítulo 36. Glória a Deus. Como o rebanho dos santos, e o rebanho de Jerusalém, as suas festas fixas, assim as cidades desertas se encherão de rebanho. Homens saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, Deus está falando, se houver arrependimento, se houver abandono de pecado, vou multiplicar a vitória, a bênção, vou fazer o contrário, eu vou abençoar. A maldição é tirada. Pecado é maldição, pecado é ofensa a Deus, pecado é separação entre Deus e o homem. Mas quando há arrependimento, aleluia, e abandono do pecado, a bênção, a vitória, irmão. Nós estamos vivendo na eternidade que Deus quer já agora, servindo ao Senhor, já vivendo agora a eternidade com Deus. Quando chegarmos no céu, irmãos, esse corpo aqui, ó, corruptível vai ser transformado num corpo incorruptível. Mas hoje, irmão, é reconhecimento de pecado, é abandono, é buscar o Senhor, é pedir misericórdia, é pedir a ajuda dele todo momento, mas ligado na videira verdadeira que é Cristo, amém? O Senhor te abençoe e te guarde. Meu irmão, minha irmã, nos ajude aí no canal, deixando joinha, compartilhando esse link. Tudo que tentamos fazer aqui, irmãos, não somos perfeitos, mas para a glória e para a honra do nome do Senhor Deus, amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.